Como vocês sabem, estou indo para Gimel Tammuz, uma data muito importante no calendário hassídico, e eu queria explicar para vocês um pouquinho do que é Gimel Tammuz. O que aconteceu no dia 3 do mês de Tammuz? O mais famoso, que é o motivo pelo qual todo mundo viaja para o Rebbe, é porque nessa data, no ano de 1994, a partir de então, não vemos mais o Rebbe. Se usam vários termos para descrever o que aconteceu, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas desde 94 a gente não vê o Rebbe. Quer dizer que a gente não está com o Rebbe, não tem o Rebbe? Claramente temos, como a gente vai abordar daqui a pouquinho. Ok, mas o que aconteceu antes de 94? Em 1927, nesta data, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, o sogro do nosso Rebbe, ele estava preso. Ele foi preso, foi ele descreve num diário da prisão tudo o que aconteceu com ele, foi terrível, ele sofreu, bateram nele, e ele fez greve de fome, ele ficou preso, se eu não me engano, 19 dias. Por que ele foi preso? Por que ele foi preso? Boa pergunta, Anitta. Porque ele divulgava Hassidut. E o governo era contra divulgar judaísmo. A gente sabe como era o comunismo. Naquela época proibia tudo e todos. Então, o Rebbe anterior ele foi preso. E, de certa forma, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, com exceção de um ou outro Hassid. E ele havia sido decretado a morte. No dia 3 de Tammuz, veio o aviso de que ele, em vez de ser morto, ele iria para 3 anos de exílio na cidade de Kostromá. 3 anos de exílio. Depois, isso é no dia 3 de Tammuz. No dia 12 de Tammuz, já em Kostromá, veio a notificação para ele de que ele seria libertado. E no dia 13 de Tammuz ele foi efetivamente libertado. Por quê? Porque no dia 12 era um feriado nacional. Então eles não poderiam liberar o Rebbe naquele dia, emitir os documentos. No dia 13 ele foi libertado. Então vejam bem, ele seria morto, depois decretado para exílio e depois finalmente liberado muito antes dos 3 anos que havia sido definido. É interessante que ele foi libertado no mesmo dia do nascimento, do aniversário dele, dia 12 de Tammuz. Verdade é que foi um grande milagre isso. Por quê? Porque a gente sabe que o governo matava quem quisesse. Quem falasse mal do governo era morto. Não tinha... Ou dava um sumiço nele. Até hoje tem gente que não se sabe onde está. E o milagre que aconteceu com o Rebbe anterior dele ser libertado é algo que celebramos até hoje, como um Hag, como uma festa. Mas o milagre no dia 3 de Tammuz foi muito grande. Porque não tem a ver com a libertação dele, mas ele seria morto e de repente trocaram o destino dele. Ser libertado, de certa forma, é muito menor do que não ser morto. Por quê? Porque ele ficaria 3 anos em exílio e acabou, e sairia. E no entanto a gente vê que no dia 3 de Tammuz aconteceu, então, o Rebbe diz, nosso Rebbe diz, que foi o maior milagre da libertação dele. O Rebbe anterior, ele escreve numa carta sobre esse dia 3 de Tammuz, 12 de Tammuz, ele escreve que isso é algo relevante para todos os judeus. Ele diz que é uma libertação não só para ele, e sim para todos os judeus, até mesmo aquele judeu que a única coisa de judaísmo que ele tem é que ele é judeu. Não cumpre nada. Ainda assim, essa libertação dele é muito relevante. Por quê? Porque um Rebbe... O que é um Rebbe? Não o rabino da sinagoga, que a Hanale me chama de Rebbe. Não é isso. Um Rebbe, Reish Beit Yud, quer dizer Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo judeu. Então, se um Rebbe ele sai da prisão, isso traz benefício para todo mundo. E a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte. Ok, 3 de Tammuz, um grande milagre. Então, por que não foi um milagre definitivo? Quanto tempo levou
para a cortina de ferro cair, mais de 60 anos. Depois disso, durante esses 60 anos, muitos judeus não puderam praticar o judaísmo. Tem histórias e histórias de gente que contrabandeava tefilim ou um livro sagrado para que judeus na Rússia pudessem estudar, porque não podia. Então, por que no dia 3 de Tammuz já não aconteceu a libertação total? Não podia ser no dia 3 de Tammuz, Deus dá um jeito que cai todo o comunismo daquela forma, todas as proibições e ponto final. Por que foi passo a passo? Primeiro 3 de Tammuz, depois 12, 13 de Tammuz, depois 60 anos. A mesma pergunta nós podemos fazer sobre outro acontecimento que aconteceu no dia 3 de Tammuz. Mas isso centenas de anos atrás. Quando Yehoshua ben Nun, o sucessor de Moshe Rabbeinu, ele adentrou o povo judeu na terra de Canaã, e ele teve muitas batalhas, uma delas foi em Givon. Ele batalhou contra os Gibeonitas. E estava lá na batalha, está escrito que muitos milagres aconteceram, por exemplo, pedras caíam do céu sobre os inimigos. E eles estavam batalhando e de repente ia anoitecer. E o que acontece quando anoitece? A batalha tem que parar. Não é como hoje em dia que você tem infravermelho e etc. Como que eles iam batalhar? E os judeus precisavam continuar a batalha. Tem uma opinião que diz que ia começar o Shabat. E o Yoshua também não queria batalhar no Shabat. Então ele falou o seguinte: Shemesh begivon dom. O sol em Givon, naquela região, dom, pare. Ele parou o sol. Não precisa ser um Mr. M para fazer isso. O Mr. M consegue. O Yoshua, ele pediu para Hashem parar o sol. E o sol parou. Escondeu o sol. Não, para. Não anoitecer. Fica lá. Fica lá. Uma vez fizeram um cálculo baseado na movimentação de todos os astros para voltar até como estavam os astros no momento da criação do mundo. E faltavam 2 horas. Fizeram todo o cálculo, deu certinho, com 2 horas de atraso. E aí perceberam que essas 2 horas são as 2 horas que o sol parou para Yoshua. Então, a pergunta que a gente vai fazer é a mesma sobre a história do Rebbe anterior. Yoshua está lá com o povo judeu batalhando. O que você pediria para Deus naquele momento? Deus, faz cair um raio na cabeça de todos os nossos inimigos, vem um míssil e acabou. Por que parar o sol para a gente continuar batalhando? Qual é o significado que está por trás disso? Para eles fazerem os esforços. Ok? Uma boa interpretação. Para que atrasasse Para que atrasasse o Shabat, para eles poderem continuar. Sim, mas ele pediu outra coisa, que acontecesse um milagre, todos os inimigos morressem naquele momento. Não, pare o sol para continuar batalhando. E, então perguntamos do Rebbe anterior, temos de Yoshua, e a mesma coisa na Parashá dessa semana. Parashá dessa semana, Korach, primo de Moshe Rabbeinu, ele desafia a autoridade de Moshe. Ele diz que não precisamos de um sumo sacerdote, que todo o povo pode ser sumo sacerdote. Ele reúne um monte de seguidores e tudo dá errado para ele. Já era uma história meio prevista. Deu tudo errado, ele morreu, os seguidores morreram e o povo seguiu. Só que Deus, ele pediu um teste para mostrar para o povo todo que a tribo de Levi é escolhida para servir no templo. Todo mundo queria servir, Deus falou, não, só a tribo de Levi. Como? Então, Moshe Rabbeinu pediu para cada líder de tribo trazer o seu cajado, o seu bastão. Escreveram o nome da tribo em cada cajado, e ele levou todos os cajados para dentro do santuário. E lá eles passaram a noite. No dia seguinte, viram que o cajado de Aaron, que ele colocou dele como representante da tribo de Levi, ele tinha florescido, tinha flores e amêndoas maduras. E aí, Moshe Rabbeinu retirou os cajados, devolveu cada um para o seu respectivo dono, menos o de Aaron, que se tornou um sinal para todo o povo judeu que os Leviim são a tribo escolhida para servir no templo. Temos os Kohanim, os sacerdotes, também que são diferenciados. Depois desse cajado de Aaron ficou guardado, armazenado do lado da Arca Sagrada,
com mais alguns itens, com as tábuas da lei, etc. Pergunta que se faz sobre isso é a seguinte. O Rebbe pergunta: como funciona o nascimento de uma fruta, de um fruto? Como funciona uma macieira? Você tem a árvore, ela cresce, e aí vem a flor murcha e vem o fruto. Essa é a ordem das coisas. Se Deus queria mostrar que a tribo de Levi é especial, o que ele poderia ter feito simplesmente é aparecer amêndoas. Amêndoas do cajado. Tudo bem, o cajado é uma árvore morta já, um galho morto. Mas Deus consegue ressuscitar, tá bom. Faz aparecer amêndoas. Para que as flores? De certa forma, eles viram em lifetime, como eles não viram, mas o que aconteceu? Veio a flor, depois o fruto. Já é um milagre. Se já está acontecendo um milagre, vai até o fim. Por que ter esse passo a passo? Lechaim. Então, de novo, o Rebbe anterior foi um milagre, passo a passo. Yoshua foi um milagre também, passo a passo. O sol parou, em vez dele vencer a batalha de uma vez. Ele ganhou a batalha depois. E o cajado de Arão veio a flor e o fruto. Deus, se você quer fazer um milagre, faça de uma vez. Por que demonstrar como a natureza continua correndo normalmente? A mesma coisa, de certa forma, com o nosso Gimel Tammuz. Com o Gimel Tammuz de 94, quando aconteceu da gente não ver mais o Rebbe, em 94, muitos falavam que acabou o movimento Lubavitch, acabou o Chabad. Por quê? Cadê o líder? Não tem, então acabou. E o que a gente percebe é que o contrário, o Chabad já está mais de 5 vezes maior do que era antigamente. E nós escrevemos para o Rebbe, e nós vemos bênçãos. Então, a pergunta é: por que tudo isso? Por que não revela logo Mashiach e pronto? A resposta, de uma forma bem simples, é que Deus tem um grande amor. Além do povo judeu, além da Torá, Deus ama a natureza. Deus ama a natureza. Então, toda vez que a natureza puder não ser quebrada, Deus não vai quebrar a natureza. Primeira vez que fomos redimidos no Egito, Deus quebrou. De repente, o mar se abriu e a água se tornou como se fossem muralhas. Tem vários detalhes nisso. Mas Deus quebrou a natureza para mostrar para o povo judeu: Hevre, pessoal, eu estou aqui, eu estou com vocês, eu existo. Então foi um choque de realidade. E realmente, está escrito que quando o mar se abriu, tinham lá árvores com frutos doces. Instantaneamente, não é que cresceram árvores, de repente tem árvores lá. Isso foi na saída do Egito. Depois Deus evita completamente quebrar a natureza. A maior prova disso é o milagre de Purim. Purim, toda a história da rainha Esther, tudo aconteceu, foi um grande milagre, mas tudo dentro da natureza. Até mesmo Hanukkah, a gente pode falar que foi um milagre em cima da natureza, o óleo queimar por 8 dias e poucos vencerem muitos. Mas se você visse instantaneamente o que estava acontecendo, você vai no campo de batalha, poucos vencendo muitos. Às vezes muitos estão cansados. Você entra no templo, o fogo está aceso, você não sabe se tem mais ou menos óleo. Então a gente pode falar que a natureza foi meio quebrada, parcialmente quebrada. Quando que Deus quebrou a natureza? Na abertura do mar. Nas 10 pragas do Egito também. De resto, Deus evita, porque Deus ama a natureza. Tanto que, quando Mashiach chegar, nós sabemos que acontecerão muitos milagres, e não vão mais existir doenças, e os mortos vão ressuscitar. Não é que nós encaramos agora como milagres, mas quando Mashiach chegar, vai ser assim a natureza. A gente não vai se surpreender. O Maimônides, ele fala que o mundo vai seguir o seu curso natural. O natural é que vai mudar. Quer dizer, nós vamos encarar o que hoje em dia seriam maravilhas como algo natural. E a verdade é, ressurreição, morto voltar à vida, é um milagre?
O morto voltar a vida. É um É milagre. um milagre? Claro. Isso não acontece hoje em dia? É ser humano. O pai voltar à vida. Acontece toda vez que você planta uma árvore. Toda vez que você manda dinheiro para o Keren Kayemet de Israel, o KKL, e eles plantam uma arvorezinha lá em Israel, tem um milagre acontecendo. Por quê? Como que você planta uma árvore? Você pega uma semente, você põe embaixo da terra, e o que acontece com essa semente? Ela apodrece. Crescer. Ela não cresce, ela apodrece, ela morre. Depois que ela morre, vem a árvore. Tanto que o que a gente vai acontecer conosco também. O que vai acontecer A com... natureza, ela recebe alguma ajuda para poder depois... Sim, isso vai acontecer quando o Mashiach chegar. Como que vai ser a ressurreição? Então todos nós temos um osso chamado Etzem Luz, é um ossinho que fica aqui na nuca, e ele é um osso que não se decompõe. Quando o Mashiach chegar, a pessoa vai surgir a partir daquele osso. Assim como uma árvore vem de uma semente. Isso hoje em dia para a gente parece algo completamente maravilhoso, mas não é. Outro milagre, nascimento de um ser humano. Você está acostumado a ver isso. Você vai na Promatri, você vai no hospital, você vê nascendo crianças, é normal. Claro que não é normal. De onde vem o ser humano? Do nada, do quase nada. E os outros animais também. Sim, estou falando, né? Então, quando você avalia isso, você vê, você percebe que existem milagres, só que eles se tornaram natureza, porque a própria natureza é Deus operando de uma forma constante. Então isso se torna natural. É Deus oculto na própria natureza. A natureza é Deus. Hateva, a natureza, é a mesma numerologia de Elohim, de Deus, um dos nomes de Deus. Ele se esconde e algo passa a ser natural. Então, toda vez que não for preciso quebrar a natureza, Deus não vai quebrar a natureza. No caso do Rebbe anterior, 1927, Deus podia ter acabado com os russos, e aí veio o Rebbe anterior sair da prisão? Podia. Ele fez isso com os egípcios. Mas por que ele não fez? Quer dizer, quem sou eu para explicar a Deus? Mas o que aconteceu realmente na história do Rebbe anterior? Por que não foi uma libertação completa? Porque quando você tem algo seguindo a natureza, você consegue transformar a própria natureza. Tanto que, hoje em dia, no Kremlin, você tem rabinos indo acender a vela de Hanukkah lá. Um Tânia foi impresso lá. Se Deus tivesse destruído tudo o que tinha em volta do Rebbe anterior para libertá-lo, você acha que você convenceria um russo a imprimir um Tânia? Claro que não. No Egito, Deus acabou com o Egito. Então o Egito não tem mais o que contribuir para cada um de nós. Na Rússia foi transformado. A mesma coisa no caso de Yoshua. Que Yoshua ele parou o sol. É verdade que já é um milagre, mas por que Deus não fez milagre até o fim para eles ganharem de uma vez? Porque, como a Fanny falou, Yoshua queria o esforço próprio do povo judeu. Isso é valorizado. Deus valoriza a natureza. Então, por um lado, a gente não quebra a natureza, por outro, a gente lembra que a natureza é Deus operando. Então, a gente tem que fazer o nosso para que o milagre aconteça. E a mesma coisa com relação ao nosso Rebbe. Então, só voltando, o cajado de Aaron também floresceu, e depois amêndoas maduras, porque esse é o caminho da natureza. Mesma coisa com o nosso Rebbe, esse é o procedimento da natureza, o curso natural. Não quer dizer que o milagre não está acontecendo. Quando Yoshua falou, Shemesh begivon dom, quando ele fala que o sol se para em Givon, isso continua até hoje. O que quer dizer? Toda vez que falece um tzadik, um justo, principalmente um Rebbe, o que você tem depois é um outro Rebbe. O Vashemesh vezarach Hashemesh. O sol se põe e o sol nasce. Assim aconteceu o Baal Shem Tov quando ele faleceu, o aluno dele, o Magid Mezrich, assumiu. O Magid faleceu, os alunos, vários, assumiram. O principal, o Alter Rebbe, o autor do Tânia, assumiu. E assim foi. De repente, cadê
Chabad hoje em dia? Cadê um novo líder? Não tem. Porque com relação a esse líder, Yoshua falou, o sol se para. Esse sol não vai se pôr. Isso continua até hoje. E a gente vê de formas infinitas, talvez, como o Rebbe está com a gente. Se Deus quiser, Shabbat, vai ter aqui um jantar falando de milagres. Se Deus quiser, a gente vai ter minha mãe contando alguns milagres que aconteceram na vida dela, do Rebbe. Mas é algo que todos nós podemos experimentar. Tem que abrir os olhos. Tem uma história que eu contei aqui no Shabbat uma vez, não sei quem estava. Então eu vou trazer de novo sobre o que é um Rebbe agindo na natureza. Tinha o Rabino Hitrik, no Rio de Janeiro. Se não me engano, ele foi... Não sei se ele foi mandado pelo Rebbe anterior. Exato, Hitrik. Não, o outro. No Rio, não, outro. Rio de Janeiro. E naquela época tinha um sujeito muito respeitável da comunidade. No Rio ele era o chefe da Keilah, da congregação, ele era o chefe da Hevra Kadisha, ele cuidava de tudo da comunidade judaica. A esposa dele ia viajar para Miami. Ele estava no aeroporto, veio uma senhora bem apresentável, começou a conversar com ela. Para onde você vai? Para Miami? Puxa vida, você pode me ajudar? Claro, a mulher do presidente da comunidade falou, como eu posso te ajudar? Falou, eu tenho aqui um pekale, uma bolsa, para mandar para Miami. E eu estou justo procurando alguém que vá para lá. Pode levar para mim? Claro, por que não? Fazer um favor. Então ela pegou o pekale e viajou para Miami. O problema é que naquela época tinha muito contrabando de diamantes. Então estavam parando todo mundo para verificar. Pararam essa senhora, esposa do presidente. O que você tem aqui? Aqui, esse pacote de quem é? Eu estou levando para Miami, me pediram. Abre o pacote. Tinha umas roupinhas e embaixo, diamantes. De quem é esse diamante? Me deram para trazer. Quem te deu? Eu lembrava o nome, era uma senhora qualquer que falou que quando chegasse em Miami, alguém estaria esperando ela para recepcionar e pegar o pacote. Eu não sei. Perdão. Eu não sei, eu recebi, eu trouxe. Vai explicar isso para a polícia. Se não é de ninguém, é teu. Você está presa, esteja presa, em flagrante pelo contrabando de diamantes. Imaginem vocês a vergonha que foi para a comunidade judaica no Rio. Esposa do presidente presa por contrabando. Não adianta falar que não foi. Todo mundo está sabendo. Uma vergonha. Tsures, ela tinha filhos pequenos em casa. Para piorar, o cunhado dela morava no Rio, trabalhava com diamantes. Então todo mundo começou a falar que ele é um ganer, é um ladrão, e ele está envolvido com o que aconteceu com a cunhada. Tamanha vergonha, ele viajou. Ele falou, não dá para ficar no Rio. Foi para Nova York. Ele estava em Nova York e por acaso ele cruzou com o Rabino Hitrik. Ele foi visitar o Rebbe, o Rabino, então encontrou esse cunhado. Falou, não, como é que vai? Estou triste, estou preocupado com minha cunhada, está presa e não tem como resolver, ajudá-la, já tentamos todas as formas, advogados, nada resolveu. O Rabino Hitrik falou, e pro Rebbe você já foi? O Rebbe, nada a ver, ele cresceu em Yeshivat Mir, mas não acreditam nisso de Rebbe, acreditam em tzadikim, mas ir falar com o Rebbe, nada disso, imagina. Rabino Hitrik não ia aceitar um não como resposta. Pegou na mão do cunhado da mulher e levou para o 7-Eleven, na fila dos dólares. Então, estavam lá na fila, chegou a vez deles de terem uns 5 segundos com o Rebbe. Então ele rapidamente contou que a cunhada está presa por conta de tráfico de diamantes. O Rebbe falou para ele, vai para Miami. O quê? Vai para Miami. O cunhado. E aí, bom, quem sabe como era a fila, empurraram, ele está lá fora,
ele e o Rabino, vai para Miami? Isso que o Rebbe tem para me falar? Em vez de dar uma brachá, falar que vai dar tudo certo, vai para Miami? Que nada, o que eu tenho para fazer em Miami? Só que quem estava do lado dele? O Rabino. O Rabino falou o quê? O Rebbe falou que você tem que ir para Miami. Como você não vai para Miami? Claro que você vai para Miami. Não, não vou, vai sim, não, vai. O Rabino arrastou ele até o aeroporto. Vai para Miami. Bom, o Rabino está mandando. Minha cunhada estava presa. Estava presa, Miami. Ele foi para Miami. Chegou lá sexta-feira. Pegou um hotel. E agora? Estou em Miami, e agora? Mas o que o judeu faz quando anoitece sexta-feira? Vai para a sinagoga. Ele achou uma sinagoga lá perto. Foi rezar. E durante a reza começou a vir todos os pensamentos. A cunhada dele sofrendo na prisão, os sobrinhos dele sem a mãe, o pai das crianças, uma vergonha. Ele começou a chorar, de tão triste. Ele falou, e agora eu estou em Miami sem saber o que fazer. Começou a chorar a reza toda. Quando acabou a reza, todo mundo foi embora, e um senhor se aproximou dele. Falou, amigo, Shabbat Shalom, estou preocupado com você, o que aconteceu? E ele falou, nada é da tua conta. Fala, por favor, me conta. Dagat Belevish Sechena, está escrito aí, Yom traz que uma pessoa deve conversar os problemas para tirar do coração. Me conta o que aconteceu. Finalmente ele contou, mas tudo de uma vez. Que minha cunhada veio do Rio, deram um pacote, não era culpa dela, e coitada, agora tinha diamante, está presa, não sei o quê. Aquele senhor perguntou, a audiência dela é na terça-feira, né? Aí o cunhado falou, peraí, sim, como você sabe? Eu sou juiz, eu que vou julgar ela. E agora você me contou, como diz Alachá, você me contou sem saber quem eu sou. Você contou porque o que realmente acontece. E você, o jeito que você me contou, me convenceu. Eu tenho certeza que ela é inocente. Chá comigo. Realmente, terça-feira, ela foi julgada como inocente. 3 meses depois, fizeram uma grande refeição, uma festa no Rio de Janeiro, com a mulher. O juiz foi lá de Miami para prestigiar. Tempo depois, o Rabino Hitrik foi para o Rebbe, e o Rebbe perguntou como está a mulher do Rio. Ele contou, Baruch Hashem, fizeram uma festa, está todo mundo maravilhado do grande milagre que o Rebbe fez. O Rebbe falou, não, o maior milagre foi que aquele cunhado me escutou e fez o que eu mandei. Esse foi o milagre. Vocês pararem para pensar, o que o Rebbe fez? Ele falou, abracadabra. Não, ele arrastou. Ele fez a prisão desmoronar em volta daquela mulher para ela poder sair. Não vai para Miami. Faz o curso natural. Quando o Rebbe precisa, ele consegue quebrar a natureza. Isso que minha mãe perguntou antes, milagres, quando a pessoa tem uma doença, de repente a doença some. Mesmo nesses casos, o Rebbe faz através da natureza. No sentido de você pode muito bem, em caso, por exemplo, uma menina que ela estava com uma doença muito grave, fez o exame, eu contei para vocês, aconteceu aqui na sinagoga, uma menina recém-nascida que tinha aquela doença, e eu escrevi para o Rebbe, e depois de um tempo, quer dizer, alguns dias, veio a notícia que ela não tinha nada, que o exame deu completamente limpo. Quer dizer isso? É através da natureza, você pode falar que o primeiro exame estava errado. Mas é uma premonição isso, uma intuição. Vai para Miami, ele falou como um intuito, não do milagre, mas ele provavelmente teve uma intuição. Então, o milagre está tão escondido na natureza que Moshe falou, isso é uma intuição. É uma intuição. Depende de como você olha. Do meu lado, do jeito que eu olho,